Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Souza. Estou aqui com o pastor. E aí, Luquinha? Beleza? De novo aí. Seguinte, pastor, primeira coisa, quero que você que está assistindo esse vídeo aqui, já compartilha com seus amigos, com seus parentes, quem não conhece o Evangelho, porque esse vídeo aqui está sensacional. Vamos falar sobre um tema que não é muito visto, não é muito falado, mas é real. Então, se você ama quem você conhece, seu parente, seu amigo, seu familiar, compartilhe esse vídeo que hoje o tema é a doutrina do inferno, pastor. Isso aí é terrível. Esse é terrível. Então a gente quer tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos e vamos devanear aí, compartilhar sobre esse assunto, a doutrina do inferno. Para aqueles que acham que o inferno é aqui, bem, você está certo. O inferno é aqui, no centro da terra, e lá há almas atormentadas, dia e noite. Não há festas no inferno, não há amor, não há compaixão, não há descanso. É somente um lugar de sofrimento além do que você possa imaginar. Quando as pessoas vão para o inferno, elas conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Elas se recordam das suas famílias e amigos e também se recordam de todas as vezes que tiveram a chance de se arrependerem, mas recusaram. O inferno é real. Milhões de almas já estão lá e muitas outras estão chegando todos os dias. Mas o pior ainda está por vir. No grande dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Entre buracos e chamas, pessoas e mais pessoas atormentadas, almas e mais almas queimando. Fogo, dor, desespero, vermes que não morrem, gritos de aflição que soam como música aos ouvidos de Satanás. Disse Jesus: entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Será que eu já não sofri o bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas você não os escutou. Você riu deles e recusou o evangelho. Apesar de eu ter morrido na cruz por você, você zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. Eu sei, Senhor, eu sei, mas eu estou arrependida agora. Meu pai lhe deu várias oportunidades para salvar-se. Se você ao menos tivesse ouvido. Senhor, tire-me daqui. Eu o servirei, eu serei boa. Será que já não sofri o bastante? Por que esperei até que fosse tarde demais? Eu não adorei a Deus e agora tenho que adorar a Satanás. O diabo usava a minha beleza e o meu dinheiro. E todos os meus pensamentos eram voltados para o nível de poder que ele podia me dar. Mesmo assim, Deus continuava a me chamar. Mas eu sempre achava que podia ser amanhã ou um outro dia. Até que um dia, passeando de carro, o meu motorista bateu numa casa e eu acabei morrendo. Senhor, por favor, me tire daqui. O meu sofrimento é mais do que eu posso suportar. Por favor, Senhor, deixe-me sair. Me tire daqui antes que eles voltem. É muito tarde. O julgamento já foi feito.
E você? Tem andado preocupado com tantas coisas, com o seu futuro, mas o que realmente importa? Onde você passará a eternidade? Bom, então é o seguinte, a doutrina do inferno. O texto básico que eu vou começar aqui, pastor, é Mateus 10, 28, que diz assim, ó: E não temais o que matam o corpo, mas tem o poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto alma quanto corpo. A gente vê que a Bíblia, através de Jesus, ele começa a trazer em pauta algo importante. Algo importante, é isso aí. Meus amigos, a doutrina do inferno é uma das alças ali da soteriologia e é um assunto tão importante, tão essencial na vida da igreja, que às vezes não é mencionado, não é falado. A igreja moderna não está muito afim de saber sobre o inferno. Só quer prosperar. Só quer prosperar, mas é um assunto tão emergencial, tão real, tão sensacional, tão especial para você que você precisa saber. Você precisa estar ciente disso, ter em mente o que é, se é verdade, o que não é verdade, quais são os mitos, né? E a doutrina do inferno é importante porque você falar sobre o inferno, você realça ou aumenta também a glória e a santidade de Deus, né, pastor? Com certeza. Então, você fala do inferno, você está falando o quanto a justiça de Deus é ofendida pelos pecadores, o quanto a pureza de Deus, a santidade de Deus é ofendida. Então, deixar de falar sobre o inferno é deixar de falar sobre a verdade. E o que a gente tem que levar em consideração é que se a Bíblia cita, não em uma ou duas, mas em muitos livros, muitas passagens, o próprio Jesus falou sobre isso. Então é algo para que não pode ser deixado de lado. É uma atenção, né? Com certeza, e é isso que nós vamos estar fazendo nesse momento. Sobre o inferno, você não vai achar muitos livros que falam sobre isso, muitos sermões, muitas conferências, muitas ideias, mas realmente é um tema essencial e especial para a vida do cristão, para a vida da igreja. Ao longo da igreja, vem aparecendo algumas filosofias, podemos dizer assim, né, pastor? Algumas ideias, algumas filosofias que colocam o tema inferno no abstrato, né? O tema de inferno que, não vai acontecer, isso é de desenho, isso é de filme, isso são histórias mentirosas, isso é para assustar as crianças, né? Então, ao longo da igreja, veio criando várias correntes teológicas, várias filosofias para poder enganar ou também distrair o foco do inferno, tirar de você, que você saiba a verdade, né? A gente separou aqui, três linhas teológicas, três doutrinas que vem crescendo. A gente separou três, são muitas, mas três que vem aumentando, que vem desviando o conhecimento do cristão da verdade, tá? Uma delas é o agnosticismo. Pastor, agnosticismo, eu fiz uma pesquisa aqui, vem do grego agnostos, que significa assim, não conhecimento. Agnóstico quer dizer conhecimento. O A é a negativa. Então é ausência, né? Então é falta de conhecimento. Essa filosofia diz que por não ter conhecimento do inferno, conhecimento suficiente do inferno, não pode afirmar que é um lugar que existe. Chega a ser algo até parece uma piada. Parece absurdo, né? Porque eles dizem assim, porque ninguém foi pro inferno e voltou, a gente não tem foto, a gente não tem imagem, não tem relato. Então, por não ter conhecimento, evidência, né? Estudos empíricos de que o inferno existe, pra gente esse lugar não existe, entendeu? Os agnósticos têm essa ideia. Vamos viver como se o inferno não existisse. O inferno não existe. Se eu não tenho conhecimento daquilo, para mim não existe. Então essa é uma das linhas, uma das filosofias que vem atrapalhando bastante. Outra linha é o aniquilacionismo. O que significa isso? Vem do grego nihil, nada ou reduzir a nada. Essa filosofia indica aqui o seguinte, que Deus não vai punir as pessoas pecadoras, mas para sempre. Elas vão ser simplesmente destruídas. As pessoas boas vão para o céu. Isso.
As pessoas boas vão para o céu e as pessoas más, elas vão ser excluídas, desistidas, aniquiladas. Se a gente fosse pensar nesse ponto, a pessoa, se fosse ser aniquilada, valia a pena até fazer alguma coisa, Pois é. porque você não vai existir mais. Vou fazer as coisas erradas e o máximo que acontecer eu vou ser aniquilado, né? E aí onde encaixaria a justiça de Deus? Exatamente. Porque se o próprio Jesus diz que há uma eternidade com ele, seria injusto se não existisse uma eternidade sem ele. Sim, verdade. Né? Não faria sentido, né? Porque a partir do momento que Deus estabelece uma eternidade para aqueles que recebem o seu Filho como Salvador, o oposto também é verdadeiro. É verdade. Tem sentido, né? Então, o aniquilacionismo tem essa ideia. Tudo isso são versículos que eles tiveram um entendimento distorcido e criaram essa filosofia. Que muitas vezes, muitos cristãos têm isso na mente e usam isso como seu credo, né? Que atrapalha o que realmente a Bíblia diz. Outra linha teológica, pastor, filosófica, é o universalismo, que vem do grego católico, que é kata e olos. É a união de duas palavras, que significa todos juntos. Essa filosofia, ela tem como dizer que no final Deus vai salvar todos. Vai acabar em pizza. Vai acabar em pizza, exatamente. Parecendo a coisa lá de Brasília. Parece Deus brasileiro, né? No final, Deus salvará todos. Deus salvará o bom, o mal, não vai haver julgamento. Então você pode fazer coisas ruins o resto da vida que você vai salvo como uma pessoa que fez coisas boas. Sabe que isso daí eu vejo também como um não entendimento da própria graça, né? Sim. Porque as pessoas às vezes não conseguem entender que se eu sou salvo pela graça é um favor, então parece que Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer nada, mas o que as pessoas não entendem é que o pecado, ele contamina ao ponto da pessoa no seu interior rejeitar a Deus. Sim. Então, isso é algo que pode ver, a pessoa que está envolta ao pecado, o pecado, ele não fica estacionado. A tendência é a pessoa se distanciar, não há comunhão. Ele vai se distanciando, ele vai tendo aversão, ele não consegue ser participante. Então, você vê que não é algo que simplesmente algo que a pessoa fez ou deixou de fazer. É algo que acontece na alma, no espírito, né? Sim. É algo muito grave. E na questão dessas filosofias, nós vemos nos dias de hoje não somente filosofias, mas as próprias igrejas dizendo que Jesus não vai voltar mais, já que o pecado é apenas uma história, que não é crime, né? No final tudo vai acontecer aqui na Terra mesmo. Então a gente vê que, não sei de onde eles tinham tudo isso da Bíblia, do que não é, né? Sim. Mas é complicado todas essas questões aí. Mas vamos seguir. Vamos lá. Então, essa filosofia, o universalismo, elas têm essa ideia. Elas rejeitam a revelação bíblica, né? E tem algumas pessoas até mais ignorantes que até o diabo vai se salvar, entendeu? Então, tipo, vai passar quem já estudou para a prova, quem não estudou, todo mundo. E aí eles passam por cima da palavra que diz que Satanás já foi julgado e condenado. Eles acreditam que a revelação bíblica não é base para um estudo empírico, um estudo de verdade. Se eu disser que o diabo vai ter outra opinião, então eu estou falando que a Bíblia é mentirosa. Exatamente. Então, essas três, são várias filosofias, mas essas três, as principais que atrapalham um cristão de ter uma noção verdadeira, uma noção genuína do que é o inferno. Só que existe uma quarta, vamos dizer assim, doutrina, que é a Bíblia. E ela sim diz que existe sim um inferno, um local de consciência, de sofrimento eterno. É bem real. É bem real. Então, a Bíblia dá a ideia que existe um lugar de sofrimento eterno, de consciência, um lugar de punição, um lugar de juízo, entendeu? Um lugar de tormento. A gente vê, não muito no Antigo Testamento, muita menção do inferno, né? A gente vê mais a revelação, mais no Novo Testamento, é mais claro no Novo Testamento, né? É porque a gente vê que o Velho Testamento, tudo apontava para Jesus, né? Então você vê que as profecias
todo o simbolismo que tinha no Velho Testamento, sempre apontando para Jesus, então não tinha muita menção, né? Às vezes você encontra menções em historiadores, né, que falam, né, relatos até de histórias dos hebreus que até mencionam sobre isso, que entra até numa outra parte, mas a Bíblia em si, no Velho Testamento, ela tinha um outro objetivo, que era apontar para aquilo que viria a acontecer. Confirmando o que você está falando, pastor, a Bíblia, nessa ideia, ela refuta essas três filosofias, mais no Novo Testamento. Paulo tem uma noção, uma menção do inferno, João também, Apocalipse, só que a pessoa que mais fala do inferno é justamente Cristo. Será que é de propósito? Possivelmente não, né? Diversas parábolas, né? Provavelmente. Então, Cristo é o cara que ficou responsável para nos orientar, para nos dar mais ideia. Podia ser qualquer discípulo, mas justamente foi o Cristo, foi o cara que mais na Bíblia relata sobre o inferno. A gente separou aqui alguns versículos que refutam essas filosofias, que dá a ideia para a gente que o inferno é real. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui, pastor. Ó, Mateus 5:22 diz assim, ó, quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo, fazendo menção ao inferno. Mateus 5:29 e 30 diz assim, ó, a punição do inferno será tão severa que seria melhor perder uma parte do corpo. Às vezes a gente lê assim as passagens e vai correndo assim, mas quando você para refletir no teor do que está sendo passado, imagine a dor de perder o corpo sem anestesia. Então Jesus fala que perder uma parte do corpo é melhor do que ir para esse lugar que existe. Tanto é que fala que é melhor eu arrancar o olho, melhor eu entrar cego no reino de Deus, sem uma mão. Na parábola aqui, né? Fala que é melhor eu entrar sem uma mão, sem um pé, ou faltando alguma coisa, mas entrar no reino de Deus do que estar completo no inferno. Está completo no inferno, exatamente. Mateus 7,19 diz que a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Uma outra menção de Jesus ao inferno. Mateus 8,12 diz que quem rejeita o evangelho será lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. No texto anterior que ele falou de Mateus 7,19, onde fala a árvore que não dá fruto, o fruto está ligado ao Espírito Santo. E a gente já teve aulas anteriores que a gente mencionou o fruto do Espírito, né? Está lá em Gálatas capítulo 5, significa que a ausência do Espírito não gera fruto, como consequência, na história que Jesus conta, ele é juntado lá e jogado para queimar. Vira lenha. Exatamente. Mateus 13,14 diz que no final de tudo, as pessoas serão punidas. Outra menção do inferno. Mateus 9,42 diz que um lugar onde o verme não morre, o fogo não apaga, nem a ferida cicatriza. Em outras parábolas, a parábola das bodas, dos talentos, das ovelhas, dá a referência que no final as pessoas serão julgadas no inferno. Né? É interessante que numa dessas parábolas, Jesus ele conta que estava uma pessoa numa festa, né, de casamento sem as vestes nupciais, né, que aponta para o quê? Para o que Jesus fez por nós. Então, a ausência do sacrifício de Jesus na vida de uma pessoa faz com que ele não tenha as vestes adequadas para poder entrar na festa. E ali na parábola, então, Jesus ele menciona que aquela pessoa é lançada nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a gente tem uma noção, né? E Jesus está nos alertando. Na verdade, a Bíblia inteira nos alerta, né? Pela aula anterior, isso confirma que o próprio céu é uma festa eterna, uma festa de casamento. Né? Então, só esses versículos aqui já dá uma ideia para você abrir sua mente e ver que o inferno é real. O próprio Cristo está mencionando, não foi nenhum discípulo. O próprio Cristo está nos alertando, né? É melhor você arrancar uma parte do corpo do que entrar lá. Lá vai ter choro e ranger de dente, entendeu? Quem fizer algum dos pequeninos mal vai ser lançado desse lugar. Então, o próprio Cristo falando que existe esse lugar, que esse lugar é real e é terrível. A Bíblia também diz, a palavra inferno são referentes a 4 nomes. A Bíblia usa 4 nomes diferentes para mencionar a palavra inferno. São 3 no grego e uma no hebraico.
São Sheol, Hades, Geena e Tártaros. São 4 palavras diferentes, né? São a palavra grega e 3 palavras gregas e uma hebraica. A palavra Sheol, pastor, ela foi usada, no Antigo Testamento. Indica sepultura, túmulo, mundo dos mortos, lugar de sofrimento. Ela aparece em Jó, tem uma referência de Jó em Salmos e em Isaías. Então, Sheol dá indicação de sepultura. Quando a Bíblia diz nessas passagens, é uma palavra vem da tradução hebraica. Traz também a palavra Hades, que na verdade é a transliteração de Sheol. Hades foi usado no Novo Testamento e Sheol no Antigo Testamento. Mas dá a mesma ideia, significa sepultura, mundo dos mortos, lugar de punição. Então, Sheol no Antigo Testamento e Hades no Novo Testamento. É mais ou menos... É uma questão só de transliteração da escrita. Isso aí. Tem também a palavra Tártaros, ela é mencionada só uma vez na Bíblia, em 2 Pedro 2,4, é designada a demônios que estão aprisionados, cadeias eternas de demônios para o dia do julgamento, né? Como a gente estava conversando, são demônios que são específicos de um grau, né, de hierarquia, que já estão separados, que estão presos nesse momento, lá nesse lugar, né? Então, essa palavra é Tártaros, é movimentada só uma vez na Bíblia. E também tem a palavra Geena, ou Geena, que ela vem do hebraico Gehinom, que significa Vale de Hinnom. Conhecido como Lago de Fogo, né? Depois dos julgamentos, as pessoas serão lançadas. Esse Geena é mais usado para depois que for o grande dia, o grande julgamento. Esse Geena... Esse grande julgamento, a palavra nos fala que todos aqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados para passar nesse julgamento. Que a Bíblia menciona como o grande trono branco, né? Que é ali no período final, né? Onde as pessoas todos terão que passar. Os que morreram no Senhor, esses não precisam passar por esse tribunal, né? ou por esse juízo, porque esses estão com o nome escrito no livro da vida, né? Então a Bíblia diz que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não estão condenados. Romanos 8 fala sobre isso. Sim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Graças a Deus. Então, por quê? Porque Cristo ele pagou a nossa pena. Então nós estamos isentos por causa dele. Agora, quem morre, por exemplo, não está em Cristo, vai passar por esse trono branco, né, que é um julgamento específico, e vai ser aí punido de acordo aí com o que fizeram, né? Sim. Então a ideia é o seguinte: uma pessoa que morre em Cristo hoje, o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o paraíso, o seio de Abraão. Uma pessoa que morre hoje sem Cristo, o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o Hades, ou o Sheol. Quando a pessoa morre agora, ela ainda não vai até o Geena, até o lago de fogo. Isso aí é no final. Isso aí é no final. Jesus dá referência sobre Geena, porque Geena, ela vem do hebraico, que chama Hinnom, ou Vale de Hinnom. Até hoje existe esse vale, como se fosse um lugar terrível, onde as pessoas ofereciam sacrifícios aos deuses, queimavam seus filhos. Ezequiel faz menção dele também, um exemplo assim, tudo que não prestava de Jerusalém ia para lá. Por exemplo, comida podre, resto de comida, resto de... E eles queimavam, né? Eles queimavam, isso, cadáveres... Era um lugar de descarte. De descarte, o lixo, né? Até hoje em dia, para a gente diminuir o consumo de lixo, é queimado, né? Então esse lugar, Vale de Hinnom, é um lugar onde as pessoas jogavam lá o que não prestava mais para a sociedade. E Jesus, como se ele falasse, tá vendo esse lugar aí? Ele levou para mostrar. Porque era tanto a entrada de resíduos para queimar, corpo de pessoas, cadáver, resto de animais, coisas que não prestavam mais, que não dava tempo do fogo apagar. Entendeu? Porque tinha até a questão também,
por exemplo, o leproso, ele morria, ele não ia para um lugar comum, Sim. por causa da contaminação. Da contaminação. Tudo. Então, eles eram descartados mesmo em lugares assim. Isso. Aí, esse lugar, em Guiena, Jesus estava dando como referência, né? Que é um lugar que, por ter coisas podres lá, já estava muito verme, né? Muito verme, muitos bichos. E Jesus usa esse termo Guiena por dar referência a isso, ó, tá vendo? O lugar onde os pecadores vêm é semelhante a isso, Vale de Rinom, onde o fogo não acaba, o verme não morre. Então essa é a referência que Jesus dava assim, acho que naquela época, né, para mostrar para as pessoas, para ilustrar para as pessoas, né, como que seria ser, ó, tá vendo isso aí? Assim, é que o ensino pudesse ser mais assimilado, né? Isso, então tudo que não presta ia para esse lugar aí, para esse Vale de Rinom. Então a gente tem a ideia que o Hades e o Sheol são uma transliteração de leitura, mas são o mesmo lugar. Então a pessoa morre, sepultura, Hades. A pessoa morre com Cristo, sepultura. É porque assim, paraíso. assim como a gente tem que sempre olhar da seguinte forma. Assim como vai haver uma nova cidade, da Nova Jerusalém, bonitinha, assim como teremos uma morada, Jesus preparou, o inverso também existe. Haverá um lugar de lá de sofrimento, Justiça, né? Um lugar de sofrimento, um lugar onde as pessoas vão... A Bíblia utiliza o termo ser atormentado. Exatamente. Então, para a gente não ter essa dificuldade de entendimento, não existe um lugar onde o diabo senta no trono, né, e reina. Isso não existe. O diabo nunca reina. Nunca reina. Nem então, vai reinar. Isso. Para algumas pessoas acham que tem um céu onde Deus reina no trono e um inferno onde o diabo reina no trono. Né? Então, isso não existe. O inferno está lá para as pessoas que deram as costas para o Evangelho, que deram as costas para Cristo, estão lá no Hades esperando o julgamento, que aí sim ser jogado no lago de fogo e enxofre. É interessante que a gente fala isso, que é Apocalipse 20, 10, né? Fala lá que Satanás, juntamente com um monte de gente, ser jogado lá. Vai ser só mais um. E vai sendo... Eu acho que o pessoal tem um grupo de pessoas que vão estar correndo atrás do diabo para judiar. Culpa sua. A diabo pode falar, eu só dei a ideia, você que executou. O diabo vai falar assim, eu só coloquei diante de você, quem decidiu. Exatamente. Então a Bíblia tem esses 4 nomes, né? 4 nomes para mencionar o inferno. São características diferentes, mas indicam um lugar aí relacionado ao inferno, dando uma característica de que existe sim o inferno. A gente vai trazer agora, pastor, essa parábola que é muito utilizada, muito conhecida, que é Lucas 16, 19 até o 26, que ele vai dar algumas características do inferno. Eu vou ler aqui, ó. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e linho fino, e vivia todos os dias relado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que estava cheio de chagas à porta dele, e ele desejava-se alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambessem as suas chagas, as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estendeu em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele está em consolo e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui não podem, tampouco de lá para cá. Então, essa é uma das parábolas que mais Jesus dá característica, né, do inferno, dá umas características para a gente ter uma noção do como que é lá o Hades, o inferno, né, e dá uma ideia de que seria como se fosse um futuro Geena, né, um futuro lago do fogo de enxofre. As pessoas vão ser atormentadas, né, dá uma ideia disso. A gente tira disso, pastor, uma ideia de que é o seguinte: o inferno é um lugar de sofrimento,
eterno. É uma punição, é uma bateria de punição. Um lugar de tormento, de sofrimento, de dor. Né? E essa questão que você está trazendo agora, a gente vê que são pontos diferentes, né? O sofrimento seria algo generalizado, a dor significa algo que eu vou sentir, mas o tormento significa algo que tem a ver na linha dos pensamentos, né? Das lembranças. Sim. Imagine você lembrar de momentos em que você ouviu falar de Jesus, que na verdade, quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, as pessoas todas vão passar diante do trono branco para ser julgadas por uma eternidade sem Deus, vão olhar ali para Jesus, puxa, e vão lembrar, puxa, é verdade, tudo que falaram sobre Jesus, né? E esse é o grande tormento. Imagine você lembrar de momentos em que você poderia ter feito a diferença. A gente vê que nos dias de hoje, quantas pessoas são atormentadas por decisões erradas que tomaram, e essas decisões, às vezes, pessoas perderam a vida, e às vezes falam, se eu tivesse feito diferente, tal pessoa estaria aqui hoje, e aquilo, passa uma vida inteira com aquilo, carregando um tormento, um peso, né? E imagine numa eternidade as pessoas lembrando de momentos em que rejeitaram a Jesus, ou não deram ouvidos, né? E agora estão ali numa situação em que não tem mais volta, né? Não existe segunda oportunidade, a única que nós temos é em vida. É, verdade. A gente tem a referência de Apocalipse 20:10, que diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já havia sido jogado a besta e falso profeta. Aí tem essa parte aqui, ó: eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então é um lugar eterno. Então o inferno é um lugar de tormento, de sofrimento eterno. Quando ele fala sobre enxofre, lá como ar de enxofre, o enxofre é um componente químico do ácido, né? Dá uma noção de queimadura, de dor, né? De tormento, de um incômodo, né? De algo ruim, de algo que... Tanto fisicamente, né? Nos sentidos, como também no cheiro, em tudo. Né? Sim. A punição do inferno é tão severa que, como nós falamos anteriores, eles falam que é melhor arranca um teco do seu corpo, mas não vai para esse lugar. Arranca um olho, arranca a mão, mas não vai. Porque esse lugar é terrível. É lugar de punição severa. Né? O Lucas está falando de arrancar porque no texto que fala, dizendo assim, se seu braço te faz pecar, arranca. Não era arrancar. Arranca aquilo que te faz pecar. É melhor você entrar mutilado, né? Uma expressão, porque a gente sabe que lá na glória a gente vai ter a plenitude. Mas é uma relação, né, pastor, tão terrível que você perder uma parte do corpo é terrível. Terrível. Mas o quanto terrível é perto do inferno. Então, tipo, você perder um braço perto do inferno não é nada. Nada. Né? Se a gente aqui perder um braço, uma parte do corpo é terrível, perto do inferno não é nada. A gente tem noção de quão abominável é esse lugar, de quão terrível é esse lugar, né? A gente tem também, no versículo 24, que ele diz assim: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua. Uma coisa que a gente aprende aqui, né, pastor? Que não haverá alívio da dor. Não. Enquanto que o céu, as pessoas vão experimentar coisas, né? No inferno haverá ausência disso. Porque você não vê menção em nenhum lugar da Bíblia que terá água, que terá alimento, né? Porque há benções que a pessoa no céu, Jesus mesmo disse que quando ele retornar no futuro, ele vai tomar de novo do suco da vide com os seus discípulos, com todos. Mesmo estando ali no corpo glorificado, então de alguma forma haverá delícias lá que para as pessoas experimentarem. No inferno, né? Não tem menção de nada disso. No inferno não terá alívio da dor. Então é um lugar de sofrimento eterno. Vai juntando comigo aqui as 10. É um lugar de sofrimento interno sem alívio da dor. A gente pensa que não haverá morfina espiritual. Não haverá anestesia. A gente pensa que, por exemplo, a gente machuca, quebra um osso, né? Faz um corte. Nossa mente está condicionada ao quê? Vou tomar um remédio, vou passar alguma coisa, né? E a mente está
acostumado a que vai curar, né? Você passa noites e noites sem dormir com aquela dor, mas sua mente está pensando, uma hora vai curar, uma hora o osso vai colar. Só que no inferno... E às vezes passa, por exemplo, até passa de um dia para o outro, tá doendo, mas já há um pouquinho do alívio. Já é um pouquinho do alívio. Te dá uma esperança, logo termina. Mas não tem aqui esperança. Você toma uma aspirina, você toma... A partir desse princípio, você tem é sensível à dor, aceite Jesus. Então, no versículo 24, a gente tem essa menção. Não há alívio da dor. Não há sequer um repouso, nem de dia, nem de noite. Eu separei aqui, ó, Apocalipse 14:10, que fala sobre isso. Vou abrir aqui, ó. Diz assim, ó. Da mesma maneira, beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas, no cálice da sua ira, e será atormentado como enxofre incandescente diante dos santos. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Pois todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, para que não receber seu nome, e não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Enquanto que as pessoas que receberam Jesus, a Bíblia menciona que entrarão no descanso eterno, né? Esses daqui serão o oposto. Então, tudo que Jesus ofereceu de bom, existe o oposto. Exatamente. No versículo 25, pastor, ele disse assim: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Aí eu pergunto, pastor, lembra-te? E talvez isso seja uma das piores tormentações. A memória não será tirada. Entendeu? Então, você vai lembrar daquele dia que você não deu ouvido, daquele culto que você deixou, foi de coração frio, daquelas pessoas que te falaram, você não deu ouvidos, das oportunidades que te deram de pregar o evangelho e você não ouviu, né? Das oportunidades de falar, de aceitar a Jesus, que o pastor fala, se você não aceitou Jesus, vem aqui à frente, aceite, você vai lembrar. Por que eu não fui aquele dia? Por que eu não levantei, né? As pessoas estarão sozinhas das suas lembranças terrenas, dos chamados desprezados, né? Por que eu não aceito Jesus? O que meus amigos vão pensar de mim? Isso tudo vai vir à mente. Talvez isso possa ser uma das piores tormentos, né? A mente vai estar intacta, as lembranças. Esse tormento da alma, do sentimento, né? Tudo aquilo que a pessoa vai remoendo isso por uma eternidade, sabendo que ela está ali por algo que ela deixou de fazer. As pessoas vão trazendo à memória tudo aquilo que ele deixou para trás, né? O dia que eu deixei de ir para a igreja para fazer tal coisa, né? O dia que eu deixei de orar para fazer tal coisa, vai vir tudo à memória, né? Você vai começar a lembrar do momento desde que ela começou a declinar, não fez nada por isso, acabou isso daí é terrível, morrendo por dentro e ali estava naquela condição. Isso daí é algo terrível. Né? No versículo 26 diz que há um abismo, né, entre o rico e o Lázaro. A gente entende que esse abismo será que essa pessoa nunca mais verá a Deus, nunca mais ouvirá falar de Deus, né? Às vezes você está aqui num momento difícil, vê uma pessoa e fala de Deus, aquilo conforta o seu coração, te ajuda. Isso daí é algo interessante, porque assim, se as pessoas acham que o mundo ele está perdido, e realmente está perdido, e tudo isso que nós estamos vivendo é ruim, mas nós precisamos entender que está desse jeito, mas Deus ainda está presente. Imagine a ausência total de Deus. Você está sozinho. A ausência total de Deus é o caos total, é o sofrimento no grau máximo. É a destruição total. Se a gente vê em Apocalipse que Deus ele vai derramar um pouquinho do cálice da sua ira e vai acontecer esse período de... Imagine o que é a eternidade com a ausência total de Deus. Então, a gente entende nesse versículo que quem tiver no Hades nunca mais vai ter a presença de Deus, chegar perto de Deus, vai ouvir falar sobre Deus, né? Isso é terrível. No versículo 26 também, pastor, diz que de sorte, se quiserem passar daqui para vós, não poderão, nem tampouco os de lá para cá. A gente entende o quê? Que no inferno não tem saída. Não tem.
Não tem uma chave que você abre uma porta, não tem um túnel para você escapar, uma escada para você subir, um lugar, alguém para você falar. Na verdade, a porta ela foi fechada no momento que a pessoa morreu sem Cristo, e Jesus é o caminho, é a porta que está aberta. Ainda está aberta. Ainda está aberta, mas com a morte essa porta se fecha, ou essa porta também se fechará no momento iminente que Jesus regressar, né? E virá buscar aí aqueles que estão em Cristo, e então aqueles que rejeitaram terão essa porta também fechada aí, dessa maneira também. E aí depois no final é onde fala que a pessoa vai experimentar a segunda morte. Então no inferno, baseado nessa parábola, a gente vê que o inferno existe e é eterno, não terá alívio da dor. Você vai lembrar de tudo que você desprezou de Cristo na terra, não tem saída, e você nunca mais vai ouvir falar de Deus. Mistura isso, você vê o desespero. O pior é assim, você não ouve mais falar de Deus, sabendo que agora sim que Deus era a solução. Imagina você que sempre negou a Deus, fala, Deus não existe, né? Deus não... Porque assim, agora eles vão passar uma eternidade de sofrimento, lembrando-se todos os dias que Jesus era o caminho. Exatamente. Também diz aqui, pastor, que existe grau de punição, né? Por exemplo, todo aquele, por exemplo, uma pessoa que foi agora, por não conhecer a Cristo, foi jogada ao inferno, não conhecer a Cristo. Uma pessoa que foi jogada ao inferno e eu conheceu barbaridades, vai ter grau de punição diferente para eles. Eu entendo isso daí, por exemplo, onde que Deus ele será toda a justiça. Porque, por exemplo, uma pessoa que morreu sem Cristo, aí você diz, ele escapou dos homens, da punição dos homens, do julgamento dos homens, não recebeu Jesus, e ele então ali morre. Então a gente vê que se de alguma forma Deus não exercesse a justiça, a própria Bíblia não entraria em contradição, porque a Bíblia diz que Deus, ele é a própria justiça. É a natureza dele, né? Então nós vemos que até nesse ponto a gente podia pensar assim, já foi para o inferno, não precisa deixar para lá, já foi mesmo, não. Mas você vê que Deus é a necessidade de que tudo seja cumprido na sua totalidade. Sim. Até mesmo ali a justiça de Deus vai ser completa, concluída, para que tudo que está escrito, tudo que é sobre o Senhor seja concretizado, estabelecido, e é estabelecido agora por uma eternidade. Deus não pode ir contra a sua própria natureza, né? Lucas 12, 47, ele vai dar essa ideia para a gente do grau de punição. Ó. Ele diz assim: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Então, vai naquela ideia, tipo, quem muito sabe, muito será cobrado, né? Quanto mais você sabe do Evangelho, mais a sua responsabilidade. Aí diz assim no 48, contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, a muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Então, existem graus de condenação, né? Eu entendo assim, as pessoas que foram malignas, assim, Hitler, que matou vários judeus, Mussolini. Então, uma camada mais abaixo, assim, onde que o fogo é mais quente, né? Onde que o tormento é maior, onde a mente dele vai estar a milhão pensando coisas terríveis que ele fez, né? Com certeza, porque a Bíblia também diz que aquele que está em Cristo, ele também vai experimentar da justiça de Deus de uma maneira diferente. A Bíblia diz que nós vamos receber galardões, né? E a Bíblia diz que também o fogo queimará a obra das nossas vidas. Como se Jesus, para exercer toda a justiça, ele vai chegar para nós e vai dizer assim, olha, sabe isso aqui que você fez? Isso aqui não era necessário. Olha, isso aqui. A Bíblia diz que as nossas almas vão passar pelo fogo e no final nós vamos receber esse galardão. Só que seria, como exemplo, um julgamento não para condenação, né? Mas para que a justiça de Deus seja plena, tanto de um lado como de outro. Sim.
É interessante. É mais ou menos assim, uma pessoa que se dedicou a vida inteira no evangelismo, que sofreu, foi perseguido. Vamos ver o galardão do Billy Graham. Ixi. Essa pessoa que chega no céu vai ficar com a cabeça doendo de tantas pedras preciosas da pessoa que, minutos antes de morrer, chegou a Cristo, né? Todas vão pro céu. Tanto é que nesse texto, que é lá em Coríntios, diz que alguns vão ter a sensação que foram salvos, como que quem se escapa de um incêndio. Quase. Tipo assim, ó, salvei, mas não sobrou nada. Foi por pouco, né? Então, mas a gente vê que nesse dia específico, né? Aí a gente vê que a justiça de Deus, ela se dará na sua plenitude. Exatamente. A gente, para fechar aqui, a gente vai trazer quais que são os ocupantes do inferno, né? Quais pessoas. João classifica aqui, em Apocalipse 21:8, deixa eu abrir aqui. Ele classifica aqui as pessoas que são as direcionadas, os ocupantes do inferno. Ele diz assim, ó, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente no meio de enxofre. Esta é a segunda morte. Agora eu te pergunto uma coisa, Lucas. A gente lendo esse versículo aqui, a pessoa pode começar a listar isso aqui, vai checando, opa, não tô inserido em nada, então quer dizer que eu tô livre do inferno. É assim que funciona? Não. Eu não sou, a pessoa entra aqui e fala assim, olha, eu não sou homicida, eu não sou prostituto, eu não sou feiticeiro, Não tô nessa não sou idólatra, não sou mentiroso. Aí a pessoa já dá uma tudo-biada aqui. Fala, opa, tô livre. Então eu tô isento, né? Porque eu sou uma pessoa boa. É assim? Como a gente falou na aula passada, não, né? Que a salvação não é por mérito pelo que você faz ou deixa de fazer, mas sim pelo que Cristo fez por nós, né? Então, essa é uma característica que João dá para algumas pessoas, né? Mas se você não está nessa lista e você acha que você é salvo, já tem coisa errada, né? Porque aí entra a pessoa achar que a sua justiça ela é suficiente. Isso, o que você faz é suficiente, né? Exatamente. Então, João dá uma ideia aqui de algumas pessoas, né? Que vão ocupar. Um exemplo aqui, os tímidos. Quais são os tímidos? São as pessoas que não se decidem por Cristo, né? Não, vou me batizar, não vou me batizar. A pessoa fica com medo, o que meus amigos vão pensar? Isso, o que meus pais vão falar? Chega meu amigo e fala, você é cristão? Fala, sou, não sou. O que eu vou falar lá na escola? Não se decide, entendeu? Então, as pessoas que não se decidem, que tem medo, o seu parente vai falar, volta para Cristo. Fala, não, daqui a pouco eu volto, quando eu puder eu volto, quando tiver, entendeu? As pessoas, as tímidas... Vou curtir a vida um pouco. Vou curtir, entendeu? Depois eu... As pessoas que não se decidem, incluem nessa característica de tímidos ali. Os incrédulos, pessoas que se recusam a crer que existe um único Deus, um único caminho, né? As pessoas que não creem em Jesus, eu acredito em Cristo e em Maomé, eu acredito em Cristo e em Buda. Porque aí é onde entra a questão, não basta só eu saber ou ter conhecimento de Jesus, eu preciso crer no que Ele é e no que Ele fez. O que Ele fez. E aí é onde eu decido, recebo o que Ele fez? Se eu recebo, porque a Bíblia ela é bem clara, eu tenho que crer num Jesus que veio em carne, numa divindade que veio em carne, que morreu por minha causa, por meus pecados, e para me pagar um preço, meu preço, e Ele ressuscitou com ali a palavra de que Ele vai retornar. Sim, exatamente. Então, você que se acha um incrédulo, que não tem esse mesmo pensamento, está incluído nessa listinha aí. Também diz que os abomináveis são pessoas que vivem opostamente o que Jesus pregou. Vamos ter uma ideia assim, não matarás, o pessoal adora ir matando, entendeu? Não ama o seu próximo, o pessoal odeia o seu próximo, entendeu?
faz abominações, assassinos, pessoas terríveis, pessoas que são um peso para a sociedade, entendeu? Essas são as pessoas abomináveis. Tem também os homicidas, pessoas que têm ódio pelo próximo, que tiram a vida do próximo, pessoa que o prazer dele é ver sangue, né? Agora eu te pergunto uma coisa, Luquinho. Um homicida que se arrepende e ele reconhece o que Jesus fez, mesmo ele sendo ali homicida, o que acontece com ele? Jesus rasga a carta de dívida dele, rasga esses... E agora vamos apimentar isso aí. Vamos apimentar. E a pessoa que julga o homicida, não o perdoando... Aí toma lugar. E ele é, vamos colocar entre aspas, ele é o bonzinho da face da terra, mas por ele querer tomar o lugar de Jesus como juiz, o que acontece com ele? Ele está condenado. Então é pra gente ver que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar Jesus disse que ele não veio para julgar. Sim. Às vezes a pessoa fala, aquele lá é isso, é aquilo, parece que não tem mais chance para a pessoa. Esse que é o escândalo da graça, né? Às vezes uma pessoa que fez coisas extremamente erradas, absurdas, abomináveis, mas voltou a que se arrependeu, Jesus está de braço aberto. Né? Enquanto que aquele que viveu, entre aspas, sendo até útil para a sociedade, mas não reconhece que ele necessita de Jesus, ele fecha a porta. Fecha a porta, exatamente. Se a fé em Cristo não reconhece que Cristo é suficiente, que depende que ela faça alguma coisa, também não é suficiente para ela ir para o céu. É um absurdo nessa graça, né? Se for por isso que fala que é a loucura da pregação. É a loucura, né? Eu sou salvo pela loucura da pregação. Pode uma pessoa, se você for ver assim, pessoas que mataram a sua família, destruíram famílias, destruíram casas, destruíram relações, essa pessoa ainda pode ser salva. É interessante isso que eu coloquei, porque às vezes você vê pessoas que estão dentro dessas situações, porque a gente entende que são, por exemplo, são guilhões, né? A pessoa está aprisionada. Muitos vão ser salvos, mas nem todos vão ser libertos. Nem todos vão ser curados. Eu estou falando da cura da alma. Né? Sim. Uns vão experimentar tudo isso, a salvação, a cura e a libertação. Mas esses que muitas vezes estão aguilhonados, já vimos pessoas que eles reconhecem a situação que eles estão, sabem que eles estão errados e constantemente eles vêm pedindo misericórdia a Deus. Né? E às vezes eles estão ali fazendo não pela vontade deles, mas algo que até contra a vontade. E com esse pensamento, então eu coloco essa questão de que essas pessoas às vezes, até no pensamento, até numa conversa com Deus, podem estar ali acertando algo do interior deles, que a Bíblia fala que o essencial é o arrependimento. Só que às vezes ele pode não ter uma oportunidade de consertar exteriormente, né? Ou até mesmo pode ser, pastor, que Deus até permite que a pessoa tenha isso para lembrar quem ela foi, né? Para lembrar das coisas erradas que ela foi e quem ela é agora, né? Isso aí é interessante. E aí, às vezes a pessoa que tem uma vida assim, aparentemente de um bom cidadão, mas ele não tem essa noção, ele não há esse pensamento de arrependimento. Na verdade ele pensa, eu preciso me arrepender do quê? Isso. Eu não sou igual. Aí ele entra naquela questão igual o fariseu, eu não sou igual aquele, não sou igual aquele, eu não sou igual a esse assassino, eu não sou igual a esse adulto, eu não sou igual a esse prostituto, não, eu não faço essas coisas. E aí é onde essa ausência desse nível de pensamento leva a pessoa a não ter um arrependimento, né? E é claro, primeiro o arrependimento, mas mesmo que ela não exteriormente ainda não consiga consertar tudo na vida dela, mas só dela lutar ali no dia a dia com Deus tudo vê o isso, esforço, né? Deus ele tá vendo. Então isso daí serve de um alerta, porque não cabe a gente às vezes olhar só para o exterior. Sim. A Bíblia diz que Deus ele olha para o interior e ele olhando para o interior ele vê coisas diferente daquilo que nós vemos. Sim, às vezes por jogar uma pessoa vive trocando de casa, vive trocando de carro, tem uma vida boa, tá tudo bem, mas por dentro ela tá podre, né?
Jesus fala que é como um sepulcro caiado, né? Caiado. Tá pintadinho, bonitinho, mas tá podre por dentro. Às vezes a pessoa que está passando por dificuldades é uma luta diária, mas é a pessoa que Deus está ali. Ela cai um pouco, Deus já levanta, né? Ela dá uma vacinada, Deus... É porque a gente tem que entender que existem pessoas que estão em situações difíceis pelo mundo. Tem pessoas que estão em lugares que às vezes, se eles manifestam ali algum posicionamento, eles podem ser mortos. Mas aí tem a questão, tem a minha família, tem... Né? Então Deus, ele olha para todas essas coisas. Sim. A gente vê o Naamã, quando ele foi curado, ele diz, olha, eu vou levar um pouquinho da terra de Israel, porque ele diz, olha, o meu serviço, ele impõe que eu tenho que às vezes estar diante dos imperadores lá, eu tenho que às vezes até me curvar, mas no meu interior não está me curvando. Não tá nada disso. Então você vê que a dimensão de certas coisas, né? Profundo, né? É profundo, e às vezes a limitação humana, a gente não dá para às vezes olhar e achar e entender o que Deus está vendo. Verdade. Seguindo aqui, pastor, os que se prostituem, né? Pessoas que praticam impureza sexual, orgias, os feiticeiros, pessoas envolvidas com magia negra, rituais, drogas, ocultismo, invocação de mal, ler mão, ler carta, ler pedra, né? Essas coisas, os idólatras, pessoas que, essa parte é importante, às vezes as pessoas acham que idólatras são pessoas que só adoram um santinho ali, né? A Bíblia diz que... A pessoa tem aquela ideia da idolatria como uma imagem, né? Isso. A idolatria é tudo aquilo que você coloca no seu coração no lugar que é de Deus. Na né? verdade, Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Às vezes eu não posso estar me dobrando de um ídolo, mas eu estou me dobrando acima de algo que eu coloquei acima de Deus. Então, a idolatria vai a parte de ídolos, né? Nem sempre é parte de santinhos ali. Tudo que você coloca no seu coração, um lugar que é Você falou negócio de ídolos, né? Às vezes tem aquela pessoa que ela idolatra uma pessoa, né? Um artista, Só que a idolatria, ela chega num ponto da pessoa, ela não vive mais, ela vive só em prol daquilo. Isso daí também é complicado, né? Isso é mais para a pessoa quer ter o estilo de vida igual dessa pessoa, né? Usar aquela que a pessoa faz, né? Seguir o que aquela pessoa pratica, viver os lugares que aquela pessoa gera um ídolo pro coração mesmo, né? Isso é muito perigoso. Porque acho que as redes sociais está muito claro, né? E coloca aquela pessoa como um próprio Deus, né? Sim, O que a pessoa fala, eu faço. O que ela fizer, eu faço. A roupa que ela usar, eu uso, né? Exatamente. Aí a gente mostra aqui que são formas indiretas de idolatria. Isso, exatamente. Entra no campo de idolatria, só que são formas indiretas. E os mentirosos, né? Aqueles que contrariam a verdade que a Escritura diz, né? As pessoas falsas, as pessoas que vivem uma coisa e são outras. Os Pinóquios. Os Pinóquios. Os narizes de madeira. Então, pessoas que vivem, arrotam uma santidade, só que por dentro não tem nada disso, são mentirosos, falsos, vivem uma vida mentirosa. Então, pastor, para a gente concluir, a ideia é o seguinte: o inferno é um lugar terrível, é um lugar que existe, é um lugar que foi feito para pessoas que deram uma banana, desculpa a expressão, para a cruz de Cristo, né? Não se importa pela cruz de Cristo. Então, é um lugar que existe. Se você tinha uma ideia de que o inferno era algo abstrato, que era só para aquelas pessoas que eram muito más, né? Para que eu tinha tirado sua dúvida, que o inferno é real, entendeu? É um lugar de sofrimento. E é para todos que não receberam a Cristo. Não receberam. Então, não importa que, aparentemente, ele tem aquela ideia, é bonzinho. Mas não recebeu a Jesus, não tem jeito, vai para o mesmo lugar. Não configura ir para o céu, exatamente. Então, reforço, você que está assistindo aí, se você tem alguém que não se converteu, que tem uma visão errada do que é o inferno, compartilhe esse vídeo, faz ela assistir até o fim, né? Toca nos pontos, senta com ela, assiste, porque o inferno é um lugar, assim como o céu é um lugar real, o inferno é um lugar real, é um lugar terrível, entendeu? Eu não quero, não espero que ninguém que eu conheça esteja lá, espero que ninguém que eu oro, que eu fale do evangelho esteja lá, ninguém da minha igreja, ninguém do meu bairro, ninguém do meu país, de tão terrível que é esse lugar. Então, espero que a gente tenha ajudado, né, pastor? Já nessas dúvidas aí.
E ore para as pessoas que estão com você, que não são convertidas, compartilhe esse vídeo, entendeu? Mostre para elas referências, ideias bíblicas que o inferno é um lugar verdadeiro, existe, terrível, entendeu? E a gente não quer que ninguém que seja nosso chegado assim, nosso amigo, a gente conheça, se perca para esse lugar. Acho que nem o inimigo, né? É inimigo, né? É verdade. É isso aí. E eu queria nós deixamos aqui essa palavra para vocês e reflitam um pouco sobre tudo isso, né? Nós vemos que a Bíblia, ela nos orienta o quê? Estarmos num estado de vigilância, né? Sim. Isso que significa olhar para os pequenos detalhes, né? Às vezes a gente vive numa correria, essa vida frenética que nós andamos, né? O tempo está passando muito rápido, né? E às vezes a gente foca em coisas que não vou dizer que elas não são importantes, que são importantes, mas há pontos que são simples, mas muito mais de cruciais, né, para a nossa vida. E essa é uma das questões, né? Às vezes, de repente, por causa de um detalhe aí, a pessoa pode pôr a perder tudo por uma eternidade. Uma eternidade, exatamente. Então, quando a Bíblia orienta nós estarmos vigilantes, não é por acaso que ela fala isso, né? Então, que nós venhamos buscar ao Senhor, estarmos constantemente em comunhão com Ele, em contato com a palavra do Senhor, porque essa palavra que é viva e é eficaz, ela nos deixará sóbrios, né? Isso significa discernimento e entendendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para que não venhamos ser surpreendidos. Isso aí. Então, Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí na descrição, joga no WhatsApp da igreja lá. Deus abençoe. Deus abençoe.